Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo de banco de horas e horas extras, né? Então como é que a gente faz aí a conta de horas de trabalho. Lembrando que isso aqui é uma continuação do nosso último vídeo, então se você não viu, volta lá para ver, porque aí é onde a gente monta a base do que a gente vai mexer hoje. A gente vai continuar a partir de onde a gente parou no último vídeo. Novamente, se você gosta dessa temática, se é algo que te interessa, já lembro para você deixar o like aqui no vídeo para difundir para mais gente que gosta e também se inscrever e ativar o sino aqui do canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Ainda a gente tem mais um dessa sequência onde a gente vai montar um dashboard de todas as informações que a gente está colocando aqui nesse projeto. Então agora, sem mais enrolação, vamos lá para a temática do vídeo. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Continuando daqui onde a gente parou, a gente já tinha feito aqui ó, um exemplo, né? Então aqui temos aqui algumas datas, temos horas trabalhadas e temos saldo. E a ideia agora é a gente calcular o que vai para o banco de horas e o que vai direto para o pagamento de hora extra, né? Então a gente vai separar aqui esse saldo agora em algumas outras características, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é novamente mexer no nosso suporte, mexer no nosso padrão. E a gente tem que adicionar aqui um limite, né, do que vai, o que considera para o nosso banco de horas, né? Normalmente as empresas elas estabelecem que existe uma hora máxima de trabalho por dia, né? Então é isso que eu vou criar aqui. Então, máximo horas por dia, vou colocar aqui máximo horas dia, tá? E vamos colocar aqui que o máximo são 10 horas por dia, beleza? E aí, o que vai para o banco? Então, vou colocar aqui máximo banco, por exemplo, tá? O que vai para o banco aqui são as 10 horas menos a hora padrão. Desse jeito aqui eu consigo calcular o máximo que eu posso ter no banco de horas. Beleza? Considerando que o máximo de horas que a empresa considera é 10, menos 8 horas e meia, a gente fica com 1 hora e meia de banco por dia. Beleza? Vamos lá voltar agora para o nosso controle, já que a gente já tem o padrão. E agora aqui eu consigo calcular o que vai para o banco e o que vai para a hora extra. Beleza? Antes da gente ir para essa conta, a gente tem um fator super importante que a gente não colocou aqui ainda porque não era interessante. Quando a gente fala de final de semana ou dia de não trabalho nas empresas, todo o seu saldo vai direto para a hora extra paga. Então a gente também vai ter que colocar essa regra aqui. E a gente vai começar por ela, ou pelo menos destacar que existe essa regra. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos colocar dia da semana, tá? A gente vai identificar que dia que eu estou falando, que dia que é dia 2/1 de 2025. Nossa, 2025, vamos colocar aqui 2021, que fica mais fácil, né? Beleza, já arrumei aqui. Então vamos calcular aqui qual que é o dia da semana. Por quê? Se for um sábado ou se for um domingo, eu preciso ir direto para o pagamento e não para banco de horas. Então, vamos lá calcular o dia da semana. Eu vou digitar aqui igual weekday, tá bom? Dia.da.semana em português, algo assim. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, weekday, e aqui ele pede um serial number, que na verdade é a data, e depois qual que é o tipo do retorno. Então, eu vou selecionar aqui a minha data, ponto e vírgula, e aí eu consigo selecionar aqui quais são os dias que eu considero domingo até sábado, por exemplo, tá? E aqui vai de acordo com a sua configuração. Como é que eu vou selecionar? Eu vou estabelecer aqui uma regra que sábado e domingo são dias de não trabalho. Então, para me facilitar, eu vou considerar aqui como segunda-feira sendo o meu primeiro dia da semana, tá bom? Então, se for 1, eu sei que é segunda-feira. Se for 7, eu sei que é domingo. Então, eu vou selecionar aqui o 2, fechar o parênteses e dar um Enter, né? Então, aqui no caso deu 6, eu sei que isso é um sábado, certo? Se eu mudar aqui, vamos só conferir se faz sentido. Sábado, beleza? E aí, na hora que eu coloco para baixo, eu tenho justamente aqui que esse dia... Ok, vamos lá arrumar aqui, que os dois são dia 2/1, eu dei uma travada aqui por causa do dia, então dia 1/1, né, foi uma sexta-feira, e aqui no dia 2 a gente tem aqui que é um sábado, tá bom? E assim subsequente, beleza? Deixa eu voltar aqui para o padrão. Então, através dessa coluna, a gente consegue saber qual dia da semana que é.
E agora sim, a gente consegue fazer as nossas contas se vai direto para banco, se não vai. Então, essa primeira coluna aqui eu vou colocar o meu banco, ok? Banco de horas. Qual que é a conta que a gente vai fazer aqui no banco de horas? Vamos lembrar que a gente já tem o saldo calculado máximo, né? Então, a gente já tem aqui o quanto que pode ir para banco de horas. Então, se eu tiver 1h30, pode ir para banco. Se for algo maior do que isso, não pode ir para banco, ok? Vamos mudar esse exemplo aqui para a gente colocar um horário bem absurdo para a gente ver isso acontecendo, tá? Então, 2h30. Essa segunda linha aqui, eu tenho que aparecer 1h30 só de banco e nesse primeiro tem que aparecer 30 minutos, beleza? Como é que a gente faz essa conta? A gente já tem esse saldo, a gente agora precisa comparar com o nosso horário máximo, tá? Então, eu vou pegar de lá o nosso horário, certo? Só que ao invés de eu pegar esse horário bruto, né, eu vou comparar ele com o horário que eu tenho aqui. E qual que é a ideia? Eu vou pegar o mínimo entre os dois. Eu não vou usar uma fórmula C. Se eu pegar o mínimo entre os dois, então, né, nessa nossa primeira linha, meia hora é menor do que 1h30. Então, vai aparecer meia hora. Do contrário também é verdade. Na linha de baixo, 2h30 é maior do que 1h30. Então, o que eu vou pegar? O mínimo. Eu vou pegar 1h30. Então, eu vou digitar aqui mínimo. E aí eu vou fazer entre este saldo, certo? E aqui eu não sei porque que entrou BD, eu posso digitar somente G2, ponto e vírgula, e aí eu vou pegar aqui o máximo de banco. Lembrando aqui novamente, trava a célula para não perder a referência. Fecho parênteses e temos aqui a nossa conta funcionando, beleza? Então agora aqui eu tenho certinho calculado quanto que vai para banco de hora. Se eu tiver negativo, ele vai continuar funcionando, né? Então vou inserir aqui mais uma linha como exemplo, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui o dia 4, lembrando que se eu colocasse dia 3 seria domingo. E vamos colocar aqui ó, que eu trabalhei, na verdade eu tive que sair super cedo, então eu vou colocar aqui que eu tive que sair às 15. Então eu trabalhei menos 2h30 e você vê que aqui no banco ele já está descontando do banco, tá? O que é algo bom. Mesma coisa aqui do saldo, né? Beleza, então agora a gente já tem aqui calculado o banco de horas. Vamos lá calcular a nossa hora extra. Depois a gente volta aqui para adaptar essa fórmula para desconsiderar final de semana que a gente ainda vai incluir. Mas vamos lá calcular aqui agora a nossa hora extra, tá? Então, horas extras, beleza? O que a gente tem que fazer aqui agora, né? Nesse primeiro exemplo, tem que ser 0 horas, porque se eu tenho um saldo de meia hora e um banco de meia hora, zerou. Nessa segunda linha aqui, eu tenho 1 hora de hora extra, porque eu trabalhei 2h30 a mais, foi 1h30 só para o meu banco, ou seja, tenho 1 hora a mais. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Nessa coluna de hora extra, eu vou fazer o meu saldo menos o que foi para o banco de horas. Feito isso, eu tenho o cálculo de quanto que eu tenho que pagar no dia. Simples assim, direto, ok? Então, temos aqui as nossas duas colunas calculadas, muito bonitas, muito legal. Agora, temos que colocar a nossa regra do final de semana, por quê? Nessa linha aqui, que é sábado, certo? Essa 1h30, na verdade, tem que ir direto para horas extras. Ela não tem que entrar no banco de horas. Então, o que eu vou fazer? Dentro aqui de banco de horas, eu vou colocar a adaptação que eu preciso, né? A conta aqui já está funcionando, que é o mínimo, só que na frente dessa conta agora eu vou colocar uma condição para eu ver se é final de semana ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Se, e aí eu vou pegar ali a minha coluna de dia da semana. Então, se o meu dia da semana for maior do que alguma coisa, né? Então, aqui no caso, lembrando que o meu último dia é sexta-feira, então é o dia 5º da semana. Então, se o meu número for maior do que o 5º dia da semana, então é 0 banco de horas. Não tem banco de horas quando é dia 6 e 7 da semana, que aqui no caso é sábado e domingo, tá? Então, se for maior do que sexta-feira, é 0. Se não, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, aí a gente aplica a nossa conta do mínimo, beleza? Vou fechar aqui e não funcionou. E é claro que não funcionou, porque eu coloquei o sentido errado aqui, né? Então, na verdade, se for maior do que 5 meu dia da semana, ou seja, né, se for sábado, ali o dia da semana dá 6 e domingo dá 7. Então, se for maior do que 5, é 0.
se não, é o mínimo entre os dois. Desculpa, coloquei aqui o símbolo errado. E agora sim a gente tem aqui a fórmula funcionando, né? Então, isso é uma parte interessante. Teste suas fórmulas, ver se funcionem, que aí você vai ver exatamente o resultado funcionando, que nem aqui na tela. Então, neste caso, é um sábado, eu não tenho banco de horas e tudo vai para hora extra. Eu posso pegar essa fórmula agora e colar aqui na minha coluna e também observar se as demais também funcionaram. Então, aqui no caso, eu tenho uma sexta-feira, está considerando banco de horas, e aqui uma segunda-feira também está considerando banco de horas. Se eu colar aqui embaixo, vamos fazer aqui um terceiro exemplo, né? Então, vamos colocar aqui no dia 5, tá? E vamos ver aqui as fórmulas. Beleza, tá tudo funcionando muito bem. Agora a gente tem também, na mesma base, a nossa conta de banco de horas e horas extras. Então hoje a gente complementou a nossa primeira base com algumas informações extras e agora a gente tem um cálculo ainda mais abrangente, né? Cobrindo aí banco de horas e horas extras, né? A falha aí no meio do caminho foi o meu sinal, mas eu corrigi com vocês e aqui fica também um aprendizado. Teste suas fórmulas. Se você tem uma hipótese, se você acha que uma fórmula vai funcionar ou não, teste e veja o que está acontecendo e onde que você tem que alterar para que ela funcione. Se você gostou desse vídeo, eu lembro você de deixar o like aqui para ajudar a difundir o conteúdo desse canal e também de se inscrever e ativar o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que o próximo a gente vai montar um dashboard sobre as informações que a gente fez nesse vídeo, para a gente ver aí períodos maiores, como ano, mês, trimestre, enfim, o que você quiser ver. A gente vai montar aí umas informações bem legais. Hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos.